Olá, boa tarde mais uma vez. Há pouco estávamos conversando aqui com o Dr. Marício Ramos e hoje eu vou conversar aqui com o Dr. Emerson Morbach. Ele é da Clínica de Naturologia Móvel. Deixa eu baixar o som aqui que senão atrapalha. Ele é da Clínica de Naturologia Móvel e ele vai falar hoje sobre o que é a naturologia. Então eu já vou começar aqui dando boa tarde aqui ao Dr. Emerson. Boa tarde, como você está? Boa tarde, Célio. Primeiro é um prazer estar aqui contigo. Para mim é até estranho você me chamando de Dr. Emerson, porque o Célio é um amigo de infância, né? Verdade. Criamos junto aqui. Mas estou bem, graças a Deus. Hoje eu resido no estado de Mato Grosso já há alguns anos. Mas a minha raiz é aqui, né? Eu me criei no Uruará, como você sabe, com certeza muitos que nos assistem vão lembrar. Sim. Do Emerson Morbach, né? Filho do Adão Morbach. E é muito bom estar aqui. E hoje, voltando aqui para falar como profissional na área de saúde. Certo. Essa área que você trabalha é a naturologia. Conte pra gente o que é a naturologia. Então, a naturologia, ela é uma modalidade, é uma faculdade de nível superior em tratamentos naturais. Veja bem, só para esclarecer já de antemão. Quando se fala de tratamento natural, há muitas pessoas que ainda têm aquela visão do chazinho da vovó. É uma coisa ruim? Não, muito pelo contrário, é excelente. Só que tem aquela visão de um tratamento que é demorado e tal, aquela coisa. Então a naturologia é uma modalidade de nível superior em que a gente estuda a anatomofisiopatologia da medicina normal. Então, mesmo que o médico estuda de anatomofisiopatologia, o naturologista também estuda. Porém, quando a gente vai fazer tratamentos de patologias ou aprender que tipos de tratamento usar para patologias, então a nossa especialização é em tratamento natural. Por isso chamado de naturologia clínica. É uma modalidade de tratamentos naturais. Embora, como eu disse, de nível superior, reconhecido pelo MEC, tá? Uma faculdade, apesar que quando eu fiz a faculdade, eu fiz em Lisboa, Portugal, no Brasil ainda não tinha essa faculdade. A primeira turma formada aqui foi em 2002, pela Unisul em Florianópolis, e como muitos sabem, eu já tenho muitos anos aí de estrada nessa área de naturologia. Só que a naturologia, ela não é uma especialização. A naturologia, ela é um nome, uma nomenclatura, Sim. que ela abrange várias modalidades dentro do curso, como a psicoterapia, a fitoterapia, a própria iridologia, trofoterapia, helioterapia, massoterapia, quiropraxia. Então são várias modalidades que inclui dentro da naturologia clínica. Dentro da naturologia tem várias modalidades, né? isso. Então, quais são as modalidades que você trabalha dentro da tua área? Eu, na verdade, eu trabalho com várias, porque depois que eu terminei a faculdade, para você ter uma ideia, eu fiz 49 cursos técnicos de terapias naturais e continuo estudando até hoje. Acho que é uma área que a gente aprende a cada dia, aprende com o paciente. Eu sou uma pessoa, Célio, que eu fico assim um tanto até sentido quando eu vejo um profissional, seja qual for a área, que ele acha que ele sabe tudo. Isso me deixa triste, porque eu tenho 27 anos de profissão e hoje eu ainda tenho muita coisa que aprender. Sou professor de terapias naturais credenciado pela Federação Nacional dos Terapeutas. Sim. Né? Meu cursos de terapia são registrados pela federação. E dentro da naturologia, falei dessa questão dos cursos técnicos também. Sim. Porque elas são várias modalidades. E você perguntou quais que eu trabalho. Isso. Eu trabalho, na verdade, com várias. Mas o que mais eu utilizo, por exemplo, é a fitoterapia. A fitoterapia é uma das modalidades que eu uso muito. A iridologia, a morfologia do sangue vivo, porém, a morfologia do sangue vivo não faz parte da faculdade de naturologia. Esse é um curso à parte. Aí vem a trofoterapia, que é uma orientação
a trofoterapia significa tratamento pela alimentação. Então ele trabalha toda essa orientação alimentar. Eu sempre costumo dizer assim que o bom remédio está na cozinha de casa, quando bem selecionado, e não na farmácia. O que nós comemos, ele vai ditar a nossa saúde, literalmente. Então, tudo que nós comemos, ele vai se transformar em sangue. E a qualidade desse sangue vai depender do que eu como ou deixo de comer. Então a gente trabalha também com essa área de trofoterapia. E a fitoterapia eu falei porque é na fitoterapia que a gente estuda tudo sobre as plantas, né? Cada planta, para que serve, qual a indicação, qual que é a contraindicação, qual a combinação fitoquímica daquela planta com essa, qual o efeito sobre uma patologia ou sobre uma hipofuncionalidade do organismo. E aí eu falei no começo sobre essa visão que às vezes a pessoa tem de que é um tratamento prolongado e não sei o quê. Hoje existem muitos problemas de saúde que tem um remédio natural, bem elaborado, de laboratório, que ele tem um efeito mais rápido do que um químico. Por exemplo, um problema de gastrite. Uma pessoa que tem a dor no estômago, azia, queimação, tem um remédio natural que o efeito é muito mais rápido do que um remédio químico. Então tem um efeito super rápido. Por outro lado, existe tratamento que é tratamento prolongado com a fitoterapia, porém é um tratamento curativo. Sim. Por exemplo, você vai pegar uma pessoa que tem artrite reumatoide. Artrite reumatoide, pela medicina convencional, médicos, se tiver alguém nos assistindo, eles sabem disso, não é novidade, é uma doença incurável pela medicina convencional. Mas quantos e quantos nós já vimos curados pela medicina natural? Não só comigo, com muitos outros terapeutas profissionais na área de saúde natural. Então é fantástico. É muito bom. Agora, dentro dessa parte, como você falou agora há pouco, da morfologia do sangue vivo, explique pra gente o que é essa modalidade de... A morfologia do sangue vivo, ela é uma modalidade em que o profissional examina o sangue do paciente em seu estado ainda natural, ou seja, o sangue ainda vivo. É fácil você entender. Todo exame que você faz no laboratório é examinado o teu sangue morto. Por um reagente ou por tempo retirado da veia, é um sangue morto. Na morfologia do sangue vivo, a gente faz a coleta do sangue, é uma gotinha de sangue, e leva na lâmina até o microscópio o sangue ainda vivo. Então a gente examina o sangue literalmente com os glóbulos vermelhos se movimentando, os eritrócitos ainda em movimento. É por isso que é chamado de morfologia do sangue vivo. Então a gente faz a microscopia de campo escuro, a gente faz o teste da gota vermelha, faz a microscopia de campo claro, e através dessa análise do sangue que a gente faz, para que os que estão nos assistindo entendam, no nosso sangue nós temos que encontrar três coisas: eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e a água, que é o plasma do sangue. O que encontrar além disso no sangue de uma pessoa não era para estar ali. Então a gente já trata aquele achado como um agente patológico. Agora, esse agente patológico, ele corresponde a um determinado órgão e a uma determinada patologia, ou no mínimo a uma hipofuncionalidade do organismo. Então, para entender melhor ainda, muito além de você descobrir uma patologia, é você descobrir o que levou àquela patologia. E é esse agente patológico, causador da enfermidade, que a gente encontra na morfologia do sangue vivo. E ele é o único exame do mundo que examina o sangue ainda vivo. É a morfologia do sangue. Deixa eu dar um exemplo para as pessoas entenderem com facilidade. Por exemplo, um paciente vem até mim, diz: olha, doutor, o meu problema é pedra nos rins. E aí eu falo para ele: não, seu problema não é pedra nos rins. E ele: não, eu fiz uma ultrassom, deu pedra nos rins, o meu problema é esse. E aí eu vou afirmar para ele e dizer o porquê. O problema não é a pedra nos rins. O problema é o que desenvolveu a pedra nos rins. Esse é o problema. A pedra é uma consequência.
Agora, o que levou a desenvolver a pedra? Esse é o problema. Então, quando você descobre qual é o problema, aí você elimina a consequência, que é a pedra nos rins, elimina o causador da pedra dos rins e livra a pessoa de voltar a ter problema. E quantos? E isso não é uma teoria. Isso eu faço na prática há quantos e quantos anos. Então, quando você vê má distribuição de minerais, uma junção de catecolaminas com lipídios, com cálcio, com magnésio, forma pedra, tanto rins como vesícula, e você descobre o porquê, vai lá, elimina, acaba o problema, resolve tudo e tudo ok. Mas geralmente essa questão da pedra nos rins é a alimentação que causa isso, ou existe uma disfunção mesmo dos órgãos? Às vezes existe uma disfunção, mas na maioria das vezes, por exemplo, quando eu falei dessa junção de lipídios, de cálcio, colágeno, é um problema na maioria das vezes alimentar, porque o lipídios, a gordura, né? Ela se agrega juntamente com cálcio, com colágeno, com algumas catecolaminas, e ela forma uma pedra, literalmente. Só que existe outro problema, é que geralmente esse tipo de agregação, ela causa o que nós chamamos de placa ateromatosa, que é uma gordura consolidada na parede das artérias. Então um problema leva a outro. Agora tem a questão da água também. Pessoa que toma pouca água. Pessoa que toma muito refrigerante, que vai ter uma perca aí de magnésio. Então vai ter esse tipo de problema também. Tem a questão às vezes acontece uma pessoa já ter uma hipofuncionalidade nos néfrons renais, que são os filtros do sangue, né? Sim. E então existe sim alguma questão de uma disfunção do órgão. Mas na maioria das vezes, quase que 100%, está relacionado com aquilo que se ingere. Né? A maioria. Geralmente isso acontece. A maioria. Então tem muito disso. Né? Mas assim, vamos voltar aqui àquela parte falando de você. Tem quanto tempo você saiu? Quando você saiu para poder ir estudar? Então, eu na verdade, Célio, em 93 eu saí daqui. Em 93. Só que em 93 eu já estava fazendo curso técnico na área de terapias naturais. E eu fiz vários cursos técnicos na época. E eu comecei em julho de 94, eu comecei a atender. Sim. Só que com conhecimento ainda assim, bastante vago, né? Tava aprendendo, na verdade. E trabalhei muitos anos com curso técnico, como técnico em terapias. Depois eu fui fazer a faculdade de naturologia. Quando eu descobri que existia faculdade de naturologia, aí eu fui fazer a faculdade em 2000, no ano de 2001, eu terminei a faculdade de naturologia. Isso logo em seguida teve a primeira formação de um grupo aqui também no Brasil. Hoje nós temos aí a Anhembi Morumbi em São Paulo, a Unisul em Florianópolis, que forma todo ano aí novos naturólogos. E o sentimento da gente é que é uma área assim ainda muito pouco conhecida, muito pouco expandida. A grande vantagem é que nesse tempo, quando eu comecei, isso era visto como, até por parte médica de alguns profissionais da área de saúde, como charlatanismo, sabe? Como algo assim que fosse uma coisa ruim, sem resultado, enganação. Hoje não, hoje já mudou. Hoje nós temos, tanto pela Organização Mundial da Saúde como por lei, isso depende somente da autoridade do município, para que um naturólogo atenda hoje pelo SUS, tanto hospital, posto de saúde. Então hoje a coisa mudou, hoje é diferente. Hoje a gente trabalha com uma parceria assim na minha região mesmo. Eu trabalho com a parceria com os médicos sem nenhum problema e atendo muito paciente que os médicos encaminham até mim. Quando vê, não, esse paciente o problema é uma rinite, acontece muito isso. É rinite, é uma colite, é aquele problema assim, não, já encaminho para mim, porque sabe que no natural tem um tratamento que pode ajudar a resolver o problema. Então é importante isso. Muito bom.
Tanto é que, de início, o seu pai, o Adão Morbach, ele começou com a iridologia. Exato. Né? Foi o carro-chefe Exato. do trabalho dele, né? Mas conte pra gente aí o que é a iridologia. Eu, na verdade, Célio, hoje eu trabalho com alguns exames. Entre eles a biorressonância, né? A morfologia de sangue vivo, que é fantástico. Mas eu digo para você que eu não acho nenhum exame tão fantástico quanto a iridologia. Então veja bem, o meu pai foi um grande iridólogo e foi realmente, como você disse, você conheceu na época, né, quando ele trabalhava com a iridologia. O que é iridologia? A iridologia é uma modalidade de terapia natural que se estuda as disfunções do organismo, as alterações orgânicas através de sinais que aparecem na íris dos olhos. Aí vem a questão da má interpretação por falta de conhecimento ou muitos até por má fé. Essa é a realidade. Porque não querer conhecer e falar alguma coisa, às vezes, de coisas que não conhece. Mas como que isso é possível? A iridologia não é uma coisa nova. A iridologia ela foi descoberta em 1632 por um médico hungriano chamado Ignaz von Piegzelli. Ele era médico cirurgião, não era uma pessoa qualquer que foi lá e inventou isso de qualquer jeito. Não, ele era um cirurgião. Então, quando ele descobriu a iridologia, que ele começou a fazer pesquisa no olho dos pacientes, ele examinava o olho de um paciente que chegava com uma determinada fratura e descobria um sinal em uma parte do olho, mas ele não sabia ainda o significado daquilo. O que ele sabia é que quando aquele paciente ia recuperando, aquele sinal do olho também ia sumindo. E isso chamou a atenção dele. E aí veio um trabalho científico. Aí veio Newton, veio vários outros grandes profissionais, Bernardense, que morreu não tem muitos anos, que foi um cara que hoje tem o John Andrews da Inglaterra, que é um grande cientista na área de iridologia. Aqui no Brasil, o Dr. Celso Batelio, é um camarada que tem uma... E ele, inclusive, é anestesista. Logo depois desse período de Ignaz von Piegzelli, foi comprovado cientificamente o porquê que isso era possível. Todos os nossos órgãos, independente do pé à cabeça, de forma direta ou indireta, ele tem uma ligação com o globo ocular através de ramificação de nervos. Então tem pessoas que quando examinam a iridologia, ele vem, muitos eu já converso, já tenho, pessoas já conhecem, sabem como funciona, mas muitos que eu ainda faço a imagem do olho e eu vou e pergunto para ele do sintoma. Por exemplo, você vai comigo e eu vou... Célio, você tem você machucou o teu joelho direito? Por exemplo, eu vou falar justamente de um sintoma que você sente. Aí vamos, como é que isso é possível? Tá lá um sinalzinho no teu olho correspondente ao joelho direito, com uma cripta, um ponto opaco, um descoramento, um desalinhamento iridal, e isso é possível por causa disso. E é muito simples você hoje saber qual órgão corresponde à verdadeira causa ou verdadeiro problema que a pessoa está tendo através da iridologia. É a coisa mais fantástica que tem. É muito bom. Eu trabalho com ela até hoje. E foi também uma das primeiras que você começou, né? Foi, na verdade, para avaliação da saúde do paciente, a iridologia. Foi ela. É muito bom. E a gente você estava falando até agora há pouco em relação ao reconhecimento do trabalho, né? Essa dificuldade que tem que tinha antes das pessoas da própria classe rejeitar a parte natural, parte da naturologia, por uma questão até, igual você falou, que é demorado o processo, né? Como foi isso mesmo, assim, o que você enfrentou mesmo antigamente? Antigamente vocês trabalhavam com autorregulamentação. Exato. Né? E hoje já está regulamentado a naturologia. Então, de que maneira foi, né? Explique mais sobre isso e agora como está sendo. A autorregulamentação significa que nós não tínhamos uma lei que nos amparava. Nós não tínhamos um órgão de classe que nos amparava como profissional.
Então trabalhávamos como uma pessoa que tinha um ofício, não como profissão. E além disso, a gente sofreu muita perseguição. Eu sofri processo. E olha, poucos terapeutas da minha época que escaparam de um processo. E eu nunca tive medo de enfrentar a situação. Por quê? Primeiro que, se não tem uma lei que te proíba dizendo você não pode fazer isso, você pode fazer. Esse é o primeiro detalhe. Então não existia uma lei que falasse assim, isso não pode se fazer. Não tinha uma lei que dizia não pode. Mas não tinha uma lei que regulamentasse, que te desse amparo legal. Então a gente enfrentou-se muita dificuldade, mas trabalhamos com essa autorregulamentação. Depois tivemos aí alguns sindicatos, alguns órgãos, algumas associações que tentaram amparar os terapeutas, até que finalmente em 94 surgiu um trabalho de uma mulher que eu tenho admiração enorme por ela, converso com ela sempre, toda semana falo com ela, que é a Deilde, e ela iniciou uma longa caminhada então para a regulamentação das terapias. E em 2004 foi fundado a FENAT, que é a Federação Nacional dos Terapeutas. E a FENAT hoje é um órgão federal, por isso que é Federação Nacional dos Terapeutas, do qual eu sou afiliado e também como professor registrado lá na federação. E desde que entrou a federação, foi registrada no Ministério, primeiro Ministério do Trabalho. Eu estive, sério, para você ter uma ideia, em 2010 eu fiquei 20 dias em Brasília, acompanhando várias mudanças que estavam sendo feitas sobre esta questão. Eu estive lá, na época o Lula era o presidente, estive lá no gabinete do presidente Lula, estive com o Dr. Gilberto Carvalho, que era o chefe pessoal do gabinete dele na época, depois se tornou ministro. Eu estive com a doutora Diana, que era da Soberana Ordem da Justiça. Estive com o Dr. Carlos Vital, que era o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, depois passou a ser o presidente do Conselho Federal de Medicina, lá em Brasília, no Conselho Federal. E foi nessa caminhada, foi que realmente eu senti assim, caraca, eu sou um cara livre, eu posso trabalhar sem problema nenhum, mesmo já com a FENAT nos amparando, mas eu ainda tinha aquela, sabe? Receio. Aí depois que eu visitei esses órgãos, principalmente quando eu fui no Conselho Federal de Medicina, aí que eu fui dizer, puxa, conseguimos, estamos livres. Então hoje nós temos uma profissão, graças a Deus, com registro nacional, qualquer lugar eu posso chegar, tiro o alvará na prefeitura, na vigilância sanitária e trabalho livremente sem problema nenhum. E foi uma luta árdua, né? Não foi fácil, mas vencemos. E valeu a pena, tá? Valeu a pena. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tive a oportunidade de fazer medicina convencional normal, não quis fazer, não quis mesmo, a escolha é minha, a opção minha. Isso não é desmerecendo a medicina convencional, de maneira nenhuma. Mas essa trajetória de terapias naturais, ela me trouxe tanta coisa boa. Não estou falando de coisa pessoal, estou falando de resultados, de ver pessoas desenganadas de tantas enfermidades e depois ser curadas 100% com problemas tão graves e ver que o natural tem um poder curativo muito além do que as pessoas imaginam. Muito bom. Em relação à fitoterapia, o que você tem mais a dizer em relação a ela? De que maneira você atua sobre ela? Fitoterapia foi um dos assuntos que eu abordei, inclusive, com o Dr. Carlos Vital, no Conselho Federal de Medicina. Nós nunca vamos ver. Isso eu sei depois da conversa com ele. As pessoas às vezes dizem assim, esse tratamento ele não é reconhecido pela ciência. Nunca vai ser. Nunca. Porque não há interesse da indústria farmacêutica comercial reconhecer, não adianta. Isso eu falo abertamente em qualquer lugar, em rede nacional, municipal, estadual, não há interesse da indústria farmacêutica que as modalidades principalmente fitoterapia seja reconhecido cientificamente. Até porque não existe estudo científico relacionado à fitoterapia. Por exemplo,
quebra-pedra. Um exemplo. Quebra-pedra é uma plantinha que todo mundo conhece, por isso que eu citei o nome quebra-pedra. Todo mundo conhece. Se uma empresa, a indústria farmacêutica, um laboratório, quiser pegar aquela plantinha e monopolizar, ele não consegue. Ele não vai poder ter aquela planta só para ele vender para você. Você não pode, Célio, agora é do laboratório, você não pode mais arrancar e fazer um chá, porque foi monopolizado. Então você imagina, se não tem como monopolizar, não há interesse, porque senão gera dinheiro. E a fitoterapia, ainda bem que não tem esse problema. Porque a fitoterapia é uma modalidade livre em que a gente trabalha com remédios, embora elaborado de laboratório, muito bem especializado, já prontinho, mas é só o 100% natural. É aquela combinação fitoquímica, conforme eu falei, de várias plantas que traz um efeito sensacional, curativo. E aí você vê assim, na farmácia você vai comprar um remédio, um anador. Da onde que veio o anador? De uma planta. Todo remédio que você compra na farmácia veio de uma planta. Só que é isolado um princípio ativo, se transforma numa droga, literalmente. Por isso tem algumas farmácias com lugar de farmácia que drogaria, tá certinha. É droga mesmo. Essa droga, ela pode trazer um efeito, pode trazer um benefício. Ajuda tantas pessoas, só que ela sempre traz um efeito secundário, o efeito colateral. Tem alguns médicos que costumam pedir para o paciente não ler a bula do remédio que ele está receitando. Não fica doido. Se ele lê, ele não toma. Ele não toma. Tem muita gente que se pegar a bula do remédio que foi receitado para ele e ler, ele não vai tomar o remédio. Porque ele vai descobrir que o efeito colateral, ele pode ser pior do que a doença que ele está tendo. Isso é um fato. Se todo mundo fizer isso... Não é te cortando, eu lembro disso. Imagina. Porque eu vi uma bula de um remédio para o meu pai. E na bula dizia que fazia com que a pessoa pensasse em suicídio. Tá vendo? Sabe? É um negócio assim maluco. E aí você sabe? tem coragem de dar um remédio desse pro teu pai tomar? Pois é, sabe? É uma coisa assim, complicado. Eu li, né? Falei, gente, mas a pessoa tá dizendo aqui que corre o risco de pensar nessa pensamento suicida. Pensamento suicida. Então é assim, então a gente tem que ter essa... Já na área fitoterápica, a fitoterapia, ela é extraída a ação terapêutica da erva, sem isolar um princípio ativo de uma droga, que continua sendo um produto 100% natural, que não tem efeitos secundários, não tem efeito colateral. Você vai tomar e vai ter o resultado positivo da terapêutica daquela planta, mas não vai ter um efeito secundário. Não vai ter uma bula que você vai ler, vai dizer, caraca, tomar esse trem aqui, esse negócio pode... Não tem isso, entendeu? Então pode ter alguma coisa, por exemplo, isso aqui a mulher grávida não pode tomar, a criancinha de 2 anos é bom não tomar, coisa do tipo. Isso, nada mais do que isso. Mas tirando disso... Agora, na fitoterapia, é possível que o doutor, ele ofereça ao seu paciente algo apenas só a planta, ou geralmente tem que ser através do remédio trabalhado? Não, na verdade você pode utilizar a planta. Existe uma maneira, tem pessoas que ele faz questão, ele quer pegar a planta e fazer o chá e tomar. Aí eu faço aquela combinação, você vai tomar esse remédio com aquele, esse outro com mais esse, então a pessoa vai tomar a planta e vai ter resultado, do mesmo jeito. Essa é a diferença. É diferente você pegar, por exemplo, um quebra-pedra e fazer o chá para cólica de rins. Agora, eu passei em Castelo dos Sonhos e um rapaz veio me visitar. Ele me ligou falando que estava com uma cólica terrível nos rins. Eu falei para ele pegar a casca de castanha do Pará, quase não tem aqui, né? Castanha do Pará, fazer o chá e tomar um suco de beterraba junto com o chá de caninha do brejo, que muitos conhecem por canarana. Ele fez. E ele falou para mim que não sabia que existia um remédio natural que tirasse a cólica de rins tão rápido quanto aquele remédio. E foi me procurar para saber se era para continuar tomando aquele para resolver o problema ou se eu ia receitar um outro remédio. Não, você vai continuar com esse.
Isso vai resolver o problema. E deixei ele tomando esse chás que ensinei ele a fazer em casa. Só que, Célio, 97% dos pacientes, ele já quer aquele remédio assim. Pegar o vidro, abrir a cápsula e tomar. Então tem essa opção também. E lembrando que mesmo com essa opção, é o fitoterápico, é 100% natural. Eu não receito nenhum remédio que não seja só natural. Mas tem algo recomendável ou recomendado para que a pessoa, por exemplo, assim, ela não está sentindo nada, mas algo que ela possa tomar para prevenir, para prevenção de qualquer situação de doença? Aliás, você fez, acho que a melhor pergunta de todas. Eu costumo falar assim, que o bom é você cuidar da saúde para não tratar de doença. Então, quando você tem essa preocupação em cuidar da tua saúde e não tratar de uma doença, é a melhor coisa que existe. Essa pergunta tua aí foi fantástica. Existe sim. Eu atendo, inclusive, muitos pacientes que vêm e não sentem nada. Mas ele vem, se a gente percebe que tem um órgão dele que já tem uma hipofuncionalidade. O que é uma hipofuncionalidade? É aquele órgão que não está doente, mas não está funcionando 100% como deveria. Então a pessoa já faz aquela prevenção para que ele não tenha problema. Agora nessa pandemia, por exemplo, desde o começo da pandemia, eu venho, meu Deus, eu nem sei para quantas pessoas eu passei receita do que fazer, o que usar para que ela não adoecesse. E se ela viesse a adoecer, ela tem um sintoma fraco, e não ter nenhuma complicação posterior por causa disso. E eu não vi nenhuma pessoa, todas as que eu acompanhei, que eu continuei tendo contato, mesmo aquelas que foram contraídas pela Covid-19, não tiveram maiores complicações. Lá em casa todos nós tivemos. Eu quero aqui pedir licença para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas não me interpretem de forma errada. Eu perdi essa aqui, eu quero dizer para você que eu perdi muitos amigos, pessoas importantes para mim. Mas eu nunca vi uma pessoa que teve Covid, ficou em casa, tomando um remédio natural e morreu. Eu não vi uma pessoa morrer em casa, fazendo tratamento em casa com chazinho natural. Não vi uma morrer. E se alguém aí viu, alguém que fez isso, que ficou em casa, tomando um remédio natural e morreu, por favor, me fale, que aí eu vou dizer que eu conheci alguém que viu, porque eu nunca vi. E a minha recomendação sempre foi ir contra esse protocolo maluco. Eu não estou aqui desmerecendo os médicos, então não me interprete errado. Médico faz tudo o que ele pode para salvar uma vida. Não é erro médico. Protocolo que o médico usa, na maioria das vezes, sobre o Covid, eu não sou a favor. E tenho direito a não ser a favor. Eu não sou a favor. Porque eu acompanhei N casos de pessoas em estado grave, que ficaram em casa e não tiveram problema. Sério, por quê? E vocês vão entender. Eu atendo uma pessoa acometida com Covid-19. A pessoa está muita falta de ar, diarreia, dor de cabeça, febre e tudo mais, aquela perca de olfato, de paladar e tudo. Só que a Covid-19, quando ataca para valer, ela enche o pulmão da pessoa de secreção. E essa secreção, ela tem que ser jogada para fora. Aí quando você vai fazer um exame, o médico diz assim, você está com comprometimento no pulmão de 60%. E na verdade esse comprometimento nada mais é do que um pulmão carregado de secreção. Entuba o paciente. E aí a pergunta que eu sempre fiz, essa secreção vai para onde? Aí, meu amigo, aí é difícil. Então quando eu ouço que alguém foi entubado, eu já fico triste. Dificilmente volta. Então quando você trata, o grande segredo, eu concluí a tua pergunta, grande segredo está no terreno biológico. Se a minha imunidade está boa, se a minha vitalidade está boa, se o meu terreno biológico está limpo, eu posso ser acometido por vírus, por bactéria, por fungos, meu organismo tem condições de se defender. Pode até precisar de uma ajudinha,
mas é uma ajuda para se defender. E por isso que você tocou no ponto principal, a prevenção. Quando você faz a prevenção, você prepara o teu organismo para se defender de qualquer patologia. Você pode até adoecer, mas você vai sair de qualquer situação. Então, se a pessoa te procurar, você tem a condição de passar para ela uma prescrição de ervas ou combater, para que possa combater, para poder combater doenças e melhorar a saúde física. 100%, tanto para prevenção, para que a pessoa não venha adoecer, como para tratamento. Não existe, Célio, uma patologia, não há uma doença, não tem gastrite, não tem pedra nos rins, tem câncer, enxaqueca, reumatismo, colite, retocolite, doença da próstata, do útero, da bexiga, dos ovários. Não tem uma doença que não tenha um bom tratamento natural para combater. Toda doença se tem um bom... Quer ver um exemplo? Minha esposa está aqui. Ela está aqui, vocês não estão vendo aí, mas ela está aqui assistindo. Meu último paciente de câncer foi o irmão dela. Câncer no fígado e na próstata, lá de Barretos. Veio embora, conversamos com ele me ligou, a gente conversou e eu disse para ele fazer só o tratamento natural. Ele fez todo o tratamento natural, não lembro exatamente, acho que foi 6. Mas bem, confirma aí. Quanto tempo que ele fez? 6, 7 meses? Não lembro direito. Não chegou a isso? Não chegou? Sei que fez todo o tratamento natural direitinho, como indiquei, exclusivo para tratar o câncer. Refez todos os exames dele, há uns 2 meses atrás. Sem nenhum sinal de câncer. Tudo certinho, tudo sem problema nenhum. Então hoje no tratamento natural tem sim tratamento para combater qualquer tipo de doença. Certo. Agora uma outra pergunta em relação a essa parte aí, independente do tratamento, seja natural ou químico. Dependendo da doença, ela tem uma força maior ou é o teu organismo que faz com que... É ele que defende isso? Ou a doença, ou tem alguma doença que ela chega muito forte e ela não e o teu organismo não consegue, mesmo tomando remédio, porque tem um prazo, né? Sim. Tem um determinado tempo de ação dos anticorpos, né? Exato. Então, como é isso? Tem aquela doença forte ou é essa questão do teu corpo estar despreparado? Na verdade, existe uma pergunta feita por uma escritora americana chamada Ellen White. Ela escreveu isso há mais de 100 anos atrás. Eu acho muito interessante que ela começa fazendo uma pergunta. É num livro chamado Mensagem Escolhida, volume 2. Ela pergunta assim: o que é doença? E aí vem uma resposta embaixo assim: doença é a transgressão das leis naturais. Para cada transgressão está fixada uma penalidade que cedo ou tarde será sentida. Um exemplo: pessoa que toma Coca-Cola. Tem gente que toma Coca-Cola todos os dias. Sinto muito, mas cedo ou tarde ele vai ter um problema sério e provavelmente câncer. Porque não há produto mais cancerígeno no mundo do que o refrigerante e principalmente a Coca-Cola. Não é uma questão de extremismo, mas é um fato. A pessoa que toma Coca-Cola todos os dias, cedo ou tarde ele vai ter problema. Então esse é um fato. É um dos exemplos. Então veja bem, o nosso organismo ele tem condições de se defender de qualquer doença. Qualquer doença. Só que você falou uma coisa importante. Tem sim enfermidades que ela tem uma ação muito mais potente, judia muito mais do que outras, isso é um fato. Só que o nosso organismo ele tem anticorpos para se defender de qualquer patologia. Só que há pessoas, Célio, que ele está com o organismo tão enfraquecido que o organismo não consegue mais reagir para se defender. Porque veja bem, remédio não cura. As pessoas têm que entender que remédio não cura. Se remédio curasse, a minha pergunta é simples: quem é que andaria doente por falta de tomar remédio? Quantas farmácias tem aqui na cidade? Eu te pergunto, quantas padarias tem aqui? E quantas farmácias tem? O que tem mais aqui, padaria ou farmácia? Farmácia. Então, se tomar remédio fosse motivo das pessoas não andar doente, não existiria ninguém doente. Então tem que entender que não é remédio
que vai ditar a minha saúde. Aí o remédio entra quando é necessário, para auxiliar o organismo a se defender da doença. É diferente. Então eu sempre digo assim, um medicamento, tratamento para auxiliar o organismo a se defender da doença. Agora, não querer usar o remédio para combater a doença em si. Então Entendi. tem tudo isso. A gente leva isso em consideração. Pois é, porque toda live que eu faço às vezes com o Dr. Maurício Ramos, eu sempre jogo uma parte que acontece comigo, né? Às vezes o que ele fala, eu me enquadro no que ele está dizendo e tudo mais. Então eu vou dizer aqui algo que aconteceu comigo. Há uns 15, não, há uns 20 anos atrás, eu era quase que hipocondríaco. Então eu tomava remédio para tudo. Eu ia na farmácia e comprava remédio. Eu tinha caixa de remédios para tudo. E eu tomava esse remédio diariamente, porque eu sentia isso, eu tomava remédio. Eu sentia tal coisa, eu tomava remédio. Eu vivia doente. Tomando remédio. Tomando remédio. Vivia doente. Não parava. O tempo todo doente. Gripe era o tempo todo, não sarava de uma gripe. O que aconteceu? Tomei uma decisão. Não vou tomar remédio nem para dor de cabeça. Eu tenho. Melhorei muito, tá certo que eu gripo de vez em quando, tem tempo, né? Normal. Às vezes eu falava assim, eu falo que não gripo, amanhã eu tô gripado. Parece que escuta. Mas tá, o que aconteceu? Parei de ficar sentindo o que eu sentia antes, entendeu? Melhorei, o meu modo de vida melhorou. Mas por quê? Porque o que eu fazia? Eu tomava aquele remédio. Você estava baseando a tua saúde em medicamentos. Em medicamentos. E isso não pode acontecer. Isso. E tem muita gente assim, viu, Sérgio? E pior, sabe o que é, Sérgio? É que tem pessoas que ele acha bonito estar doente. Você acredita nisso? Tem pessoas que acham lindo estar doente, moço. Tem gente que ele fala da doença dele com tanto prazer que parece que é uma coisa boa. Olha, eu fui para São Paulo porque meu estômago, eu fui não sei aonde porque é minha cabeça. Então ele fala como se fosse uma coisa bonita. Duas comadres conversando, uma diz, comadre, olha, eu estou tomando 3 remédios controlados. A outra às vezes está tomando nenhum, mas não quer ficar para trás. Aí eu estou tomando 6, comadre. E o médico diz que é para mim tomar o resto da vida. Sabe? Mas aí aquela que estava tomando 3, não, mas 3 é só para pressão. Mas tem os outros ainda que... Então, infelizmente, é verdade. Tem gente que acha isso bonito. Hoje eu recebi um pessoal que me perguntaram sobre a minha saúde. E eu tenho prazer em dizer, olha, eu já sofri muito baque, acidentes e levei um tiro de 38 a queima-roupa no peito aqui, tem essa bala alojada. E já passei por situações complicadas, moço. Aí nessa pandemia se falava tanto da questão dos riscos de pessoas com problema de pulmão. Eu era se fosse olhar por esse lado, porque esse pulmão meu direito é fragilizado devido a essa bala. Mas rapaz, isso aí pra mim foi fichinha. Então assim, essa questão do cuidado realmente faz a diferença. Remédio a gente toma quando tá doente. Entendi. Fitoterápico você pode usar como prevenção. Agora não vai te fazer mal. Agora vamos para uma situação real. Por exemplo, eu tenho no meu quintal aquela que é salvia, o pessoal chama de hortelã grosso. Hortelã grosso, né? Hortelã grande, né? Hortelã grande. Aí tem o hortelã menta. Aí tem o hortelãzinho, aquele hortelã mais comum, o mais comum. E tem o que o pessoal chama de Vick, que chama de hortelã Vick. E o capim-santo? Eu posso misturar esses no mesmo chá? Como é? Porque já tem uma pessoa que, inclusive, ela está bem aqui assistindo a live e ela sempre fala, não mistura chá, faz chá de uma coisa por vez. Não, você pode misturar. De que maneira então? Vamos separar. Por exemplo, a hortelã grande, ele é boldo. A hortelã grande, se você fizer o chá fervido e tomar, ele é amargo, ele é boldo. Então você pode fazer que é boldo. E a hortelã grande também tem uma coisa, se você pegar o cabinho dela, a pessoa que está com conjuntivite, e pegar o cabinho, murchar aquela folha, aí enrola ela no cabinho e espreme, vai sair aquele... gotinha. Pode pingar dentro do olho, não arde, e ele trata conjuntivite. Além de ser boldo, que já é bom
para o sistema hepático, para digestão e tudo. Justamente. Aí você pega, por exemplo, vamos misturar o chá. Você vai pegar o capim santo e a hortelãzinha. É um excelente chá para tomar junto. Agora você vai pegar, por exemplo, o Vick. Aí você vai pegar o Vick com a hortelãzinha. Também um excelente chá. Agora você pegar já o Vick com a cidreira, daí já não combina. Já não combina. Você vê que interessante. A hortelãzinha combina com a cidreira e combina com o Vick. Mas o Vick já não combina com a cidreira. Então assim, e se eu tomar os dois, vai me fazer mal? A cidreira é o capim santo. É o capim santo. Vai me fazer mal? Provavelmente não. Só que vai acabar que você não vai aproveitar a função terapêutica nem de uma e nem da outra como aproveitaria. Vão se... Por ter feito essa... Já o hortelã grande eu aconselho, dessa que você citou, não misturar com nenhuma. Só ela. Só ela. Agora, eu quero pegar o hortelã grande e misturar com o quê? Posso misturar com carqueja. Posso misturar com o próprio boldo grande, que é a cafeirana. Eu posso misturar com a espinheira santa. Sem problema nenhum. Entendeu? Então tem isso. Agora, tem essa citação que essa pessoa falou aí. Se você tem dúvidas, essa combina com aquela, não sei. Se você tem dúvida, não faz. Não faz. Faz separado. É melhor. Entendeu? Que Sério. Que eu já vi até uma questão de sabor, de diferença de sabor. Quando você mistura tudo, você mistura os sabores todos, até para beber o negócio fica sem gosto. E aí, sem às graça. vezes, você perde essa função terapêutica, né? Entendi. Agora, você vai pegar, por exemplo, o capim santo, que a gente chama de cidreira. Eu conheço por cidreira, né? Mas é o capim santo, né? Isso, que não pode confundir com aquela outra, né? Com a citronela, Com a né? citronela, que é idêntico. Senão vai tomar pinho, né? É idêntico. Né, meu? Tomar pinho. Ela olhou pra mim e riu porque fizeram Já isso. aconteceu, né? Deram pinho para um povo tomar. Mas assim, se você pegar ela, por exemplo, você misturar ela com a melissa, que é aquela cidreira de folha. Aquela compridinha? Aquela melissa. Aquela de folha, melissa. Você pegar a folha de maracujá, o capim-limão, você pode fazer tudo junto, porque você vai ter um calmante excelente para quem tem insônia, dificuldade para dormir. É uma combinação perfeita. A gente tá bem nessa parte da fitoterapia. Só mais uma pergunta, para depois a gente ir para falar da clínica de naturologia. Por exemplo, existe uma maneira, porque uma coisa é certa, você não consegue cotidianamente seguir uma dieta de chás medicinais. Você não consegue. Não cotidianamente não. Possível. Mas existe um cronograma que pode ser apresentado à pessoa que procurar. Assim, tipo, você toma tantos dias aí esse, uma sequência. Tem como fazer um cronograma dessa maneira? Tem. Tem chás que você não pode tomar mais do que 7 dias. Tem chá que você pode tomar 90 dias. Tem chá que você pode tomar um ano inteiro. Sem problema nenhum. E mas tem sim, com certeza tem. Você falando da questão da prevenção, eu quero até dar uma dica aqui. Eu sempre falo que nós em casa nós não podemos ficar sem hiperroxo. Hiperroxo, ele é essa dica eu quero deixar porque eu gosto que as pessoas... Eu vejo muitas mães pegando criança, filho, correndo para o otorrinolaringologista, correndo para o hospital porque a garganta da criança está inflamada. Eu vejo muitas mães levando o filho para fazer cirurgia das amígdalas por causa disso. Não precisa. Não é necessário. Primeiro que vai ter mãe assistindo e ela vai concordar comigo. 98% das crianças que sofrem de infecção constante na garganta são crianças que tomam Toddy com leite. É o maior veneno que existe para uma criança. Se um pai ou uma mãe soubesse que isso nunca daria para um filho. Toddy com leite. A maioria das crianças que eu atendo com esse tipo de problema, eu já pergunto, Toddy com leite, certo? A maioria, é difícil que não seja o problema. Então quando você tira o Toddy, tira o leite, o chocolate em si, aí você dá o chazinho de hiperroxo, morno. Uma xícara de 6 em 6 horas, de preferência com umas gotinhas de própolis. Ela não precisa sair de casa. Não precisa, não é necessário.
Sim. Aí vai lá, leva a criança, toma um monte de antibiótico, acaba piorando mais a saúde da criança. Eu quero deixar essa dica aqui para as mães, para cuidar dessa forma, vai ter um cuidado mais saudável para o seu filho, com certeza. Tá, a Márcia Tatiana, ela está aqui na nossa live, ela está perguntando aqui, qual o chá bom para a memória? Gotu-cola. Uma erva chamada Gotu-cola, você pega ela, o Gotu-cola, junto de preferência com a semente de pêssego. Você pega a semente de pêssego, pode quebrar a semente e fazer o chá fervido junto com a folha de Gotu-cola. É sensacional para a memória. Por quê? E se possível ainda acrescentar a flor da catingueira. Porque na maioria dos problemas da memória ela está relacionada com uma queda da oxigenação cerebral. Quando se tem, por exemplo, uma aglutinação eritrocitária, dificulta o transporte de oxigênio do sangue para os tecidos. Cérebro é o tecido que mais exige oxigênio, 25% é ele que consome. Então se tem, por pouco que seja a queda da oxigenação, se tem dificuldade de memorização e coisas assim, e esse é um remédio fantástico. Agora, quer um remédio pronto? Esse é o chá. Esse é o chá. Agora você quer um remédio pronto, 100%, compre um remédio chamado NQI, de um laboratório chamado Gauer. Você toma 3 a 4 frascos daquele, a memória muda 100%. Vou ter que tomar para mim. NQI. É o remédio. Eu receito ele há muitos anos e nunca me decepcionei com o resultado do NQI. Vou experimentar. Mas esse que eu falei, o Gotu-cola, junto com a semente do pêssego, é fantástico. Quero agradecer aqui a participação da Tatiana, da Márcia Tatiana, que acabou de fazer a pergunta, a dona Lenira Jardim Bio e também a Silvana Silva Rui, que está aqui com a gente na live, acompanhando a gente. Entrou agora há pouco, obrigado aí por entrar. Já estamos aqui quase 1 hora de conversa. Daí o tempo a gente nem vê, né? Nós estamos aqui batendo esse papo, já estamos chegando a 1 hora de conversa. Olha aí, rapaz, já estendemos mais. E ainda não falamos da clínica. Da clínica. Então, gente, a gente quer agradecer muito vocês aqui pela participação. Tem aqui os nossos colaboradores, queremos agradecer os nossos colaboradores, que é a Interligue, o Supermercado Cita, a Lar Brasil, a Hora Pães Pães, lá em frente ao Mercado Municipal. Também a Regulariza em Altamira, o telefone da Regulariza é 93 99176 6443. E nós queremos agradecer aqui também a Print Mídia Gráfica e Comunicação Visual. Então, são pessoas que estão aqui contribuindo para que nós possamos fazer esse trabalho para chegar até você aí onde você estiver, através do celular ou através do seu computador ou também pelo Canal 11, porque como eu disse, todos esses trabalhos de live que nós fazemos aqui, ele é editado e passa na TV local, na TV Vale do Uruará, no Canal 11 local. Então, a partir das 2 horas, todos os dias, tem vídeos de lives que nós fazemos aqui pelo Facebook, certo? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, rapidinho, só para o comercial, e vamos voltar agora para falar sobre a Clínica de Naturologia Móvel, para nós encerrarmos a conversa de hoje aqui, esse videocast com o Dr. Emerson Morbach. Que todo mundo ama navegar na internet, isso nós já sabemos. Ficar conectado, ver filmes, séries e games rodando sem travar, para uns é um sonho, mas para aqueles que têm Interligue, é realidade. Tem a melhor internet de todos os tempos. Destrave e viva essa realidade. Interligue, te deixando mais perto de tudo que você ama. Pare, compare e venha fazer as suas compras no Supermercado Cita. A maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro. Para participar, basta juntar R$800 em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas. Venha ser um cliente fidelidade do Cita. Compre qualquer produto, ganhe pontos em cada compra realizada. Troque seus pontos por produtos. A cada R$1 em compras você ganha 1 ponto. Quanto mais você comprar, mais pontos você ganha. Promoção assim, só o Cita tem. Ok, gente. Estamos de volta aqui com o nosso videocast, conversando aqui hoje com o Dr. Emerson Morbach. Ele é da Clínica de Naturologia Móvel e está aqui falando sobre várias situações das modalidades da naturologia. E nós conversamos
agora há pouco tempo, sobre iridologia, morfologia do sangue vivo, também fitoterapia. Mas vamos falar agora, doutor, da Clínica de Naturologia Móvel, que você está aqui com ela aqui em Uruará. Conte para nós como é a Clínica de Naturologia. Então, esse é um sonho que eu carreguei há muitos anos, namorei essa ideia há muito tempo. Minha ideia era construir um consultório em um micro-ônibus, mas surgiu a oportunidade de comprar um ônibus. E aí eu montei uma casa, na verdade, dentro desse ônibus, fiz um motorhome, e desse motorhome eu também montei dentro dele o consultório. E isso facilitou, porque hoje eu estou aqui no Uruará com a minha casa e também com o meu consultório. Inclusive está estacionado logo aqui perto, na rua da frente aqui. Então facilitou. E o atendimento eu faço nele mesmo, tá? Aqui, em outra cidade que eu vou, eu faço atendimento nele mesmo. E é isso. Clínica móvel é isso aí. É o consultório que eu montei dentro de um ônibus, juntamente com a minha casa. Inclusive nós vamos fazer daqui a pouco esse trabalho lá de registro, para daqui na próxima quarta-feira a gente conversar sobre o assunto e já mostrar. O pessoal vão estar vendo aí como isso, que é, mostrar o como ônibus, muitos aí já viram na cidade, aí vão estar vendo de perto. E só que aqui, sério, eu quero frisar o seguinte. Acho que está aparecendo meu telefone aí, né? Se não tá, vai aparecer aí na tela o telefone meu. Mas eu quero frisar o seguinte, reforçar que tudo isso que eu falei aqui, eu quero falar em nome do R de Jesus. Jesus é o Dr. Rosemir, mas é conhecido por R de Jesus, é o título dele de profissional. E ele vai estar atendendo aqui na cidade de Uruará, provavelmente todo mês. Ele vai, ou a cada 15 dias, se eu não me engano, acredito que seja, ele vai estar aqui. Então tudo que eu falei aqui, eu falei em nome dele, tá? Coloquei toda essa formação, todo esse trabalho. Aí a pessoa fala, não, mas é o Dr. Emerson. Não, o Rosemir, o R de Jesus, ele tem a mesma a formação, né? Trabalha também com essa área da fitoterapia. Trabalho com essa área da fitoterapia. E vocês vão gostar demais dele aqui. Muito mesmo. Então, o Rosemir, acho que tem alguma coisa dele aí, não tem? Vamos colocar a arte dele. A arte dele, coloca, ó, pega o telefone dele aí. Isso. Eu só quero encerrar aqui dizendo que tudo que eu falei foi em nome dele. É ele que vai ser o profissional que vai estar atuando direto aqui no município de Uruará, tá? Provavelmente ele vai abrir um consultório aqui. Ele vai abrir um consultório. Que o Rosemir é o R de Jesus. É o R de Jesus. Se você conheceu ele, esteve aqui. Sim. Infelizmente ele não pôde estar hoje com a gente devido a um compromisso na capital do Mato Grosso, lá em Cuiabá. E eu agora há pouco falei com ele, está na estrada ainda. Mas por isso ele não está aqui com a gente. Mas fala em nome dele. Sim, ele é iridólogo. Também. Né? Iridólogo, fitoterapeuta. Ele foi um dos que cursou medicina quase 4 anos. A medicina mesmo, ele ia fazer especialização na área da medicina convencional. E ele abriu mão para trabalhar somente com o tratamento natural. E hoje é um grande profissional da área, uma pessoa muito querida, muito atenciosa e um profissional super qualificado que tanto estou falando dele aqui porque eu assino embaixo por ele. É uma pessoa que a gente indica, recomenda e a população de Uruará vai estar muito bem servida com o terapeuta R de Jesus, que é o Dr. R de Jesus, um grande profissional e grande amigo de muitos anos. Muito bom. Em relação à clínica, de que maneira você trabalha nessa questão? Você cria um calendário de visitas nos municípios? Qual é a maneira que se trabalha essas... Eu atendo, na verdade, a cada 60 dias. Então, por exemplo, eu já tenho, nos municípios onde eu vou atender, eu já tenho toda a data. Assim. Por exemplo, Castelo dos Sonhos, eu tenho agenda lá, dia 13, não, esse é... Ai, meu Deus, eu já me perdi. Eu não sei se é Peixoto ou é Castelo que eu tenho dia 13, 14 e 15. Para você ter uma ideia... É Castelo? Castelo.
Tá me confirmando aqui que é Castelo. Para você ter uma ideia, dia 13 e 14 já está lotado. Então só tem mais algumas vagas. Só tem mais algumas vagas no dia 15. Então quando a gente chega já está lotado. Geralmente não tem mais vaga. E a gente não pode estender porque já tem compromisso. Já tem compromisso em outro município. E Uruará, com o tempo, as pessoas vão conhecer o que é o tratamento natural. Da maneira realmente como é, com um profissional qualificado. E um detalhe importante, pessoal. Quando você for ser atendido por um profissional na área de tratamento natural, se ele não tiver a credencial da Federação Nacional dos Terapeutas, ou ele não tem formação, ou ele está trabalhando de forma clandestina e ilegal. Desculpa falar isso aqui, sério, mas o que acontece? Tem muitas pessoas trazendo problema para bons profissionais. Camarada chega, faz uma coisa de qualquer jeito, não tem formação nenhuma, não tem nenhum registro legal para trabalhar. E aí as pessoas, quando ouvem falar de um profissional, é o mesmo daquele, sabe? Não é bem assim. Então a pessoa, inclusive, tem o direito de chegar e pedir a credencial da federação. E do R de Jesus pode pedir que ele tem. Tá certo. Então, na quarta-feira nós ainda vamos conversar. Vamos conversar. O R de Jesus ainda não vai estar aqui. Não vai estar, ele vai estar na outra. Na outra ele pode, eu fora posso essa conversar com ele já. Na outra quarta você já vai estar falando com ele. Certo, porque aí nós vamos aqui, na quarta-feira nós vamos ter as lives. A live com o Maurício Ramos aí a cada 15 dias. E vamos ter uma conversa sobre naturologia a cada 15 dias também. Vai ter com o R de Jesus. E quando eu estiver por aqui, claro que eu vou fazer questão de querer vir me exibir aqui também. Então quem tiver alguma pergunta para fazer, já vai guardando suas perguntas para que a gente, quando for fazer a live, já pode até mandar antes, pelas nossas redes sociais, ou pelo número de telefone do próprio Dr. Emerson, ou pelo nosso telefone também, ou nossas redes sociais, tanto faz. E você pode entrar em contato já e já fazendo a pergunta que a gente vai guardar. E no dia da live a gente vai fazer para poder esclarecer todas as dúvidas que possam ser esclarecidas. Então, mais alguma coisa? O que nós temos a dizer? Só te agradecer pelo espaço, agradecer as pessoas que nos assistiram e outros que ainda vão nos assistir com certeza aí nas redes sociais. Sou muito grato a Deus por isso. E encerrar dizendo o seguinte: tire tempo para cuidar da sua saúde, para que você não tenha que tirar tempo para tratar de uma doença. E lembre-se, Deus é o nosso médico e a natureza é a farmácia de Deus aqui na Terra. Isso aí. Então tá bom. A gente agradece também a tua vinda aqui, por estar aqui com a gente e passar essas informações também para as pessoas. E nós aqui queremos agradecer também a nossos colaboradores, que é a Interlig, o Supermercado Cita, a Lar Brasil, também a Hora Pães em frente ao Mercado Municipal, a Regulariza, o número de telefone da Regulariza é 99176-6443. A Regulariza é a sede em Altamira e você entra em contato para você regularizar situações. Por exemplo, se você tem uma dívida para receber, ela te ajuda, te auxilia nesse recebimento dessa dívida. Se você até tem uma dívida para pagar e não está conseguindo por situação burocrática, a Regulariza também te ajuda a resolver esse problema. Então entre em contato com a Regulariza para resolver essas situações de crédito ou pagamento. E também a Print Mídia, Gráfica e Comunicação Visual. E nós temos também aqui a Clínica de Naturologia Móvel, que está aqui em Uruará. E você entra em contato com o Dr. Emerson Morbach para agendar ou verificar os agendamentos de visita da clínica. E nós aqui anunciamos a vinda do Dr. R de Jesus, que estará vindo para Uruará também para atender na naturologia. Então, gente, eu quero agradecer muito mesmo a vocês. Muito obrigado. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando o nosso trabalho. Então, até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. O Estúdio de Danças Ivone Oliveira traz para você um programa cultural de balé e jazz com muitas coreografias. O Quinto Dança Crianças, com o tema Fadas da Floresta, vai ser a grande noite de gala do balé uruaraense. Aguarde, dia 12 de outubro, local Espaço Amor e Poesia. Qual a sua hora preferida do dia?
Para alguns, se tem o que comer qualquer hora é hora. Para o paladar mais exigente, tem a Hora Pães. Os lanches da sua hora são realmente irresistíveis. Por isso, o ambiente sempre está movimentado. Experimente Avenida Ângelo de Biasi, Centro, em frente ao Mercado Municipal. Aniversário premiado Lar Brasil. Aqui tem presente pra você. A cada R$200 em compras você concorre a mais de 50 produtos novinhos. É só preencher seu cupom, seguir nossas redes sociais e torcer junto com a gente. Celulares, fogões, refrigeradores, lavadoras, TVs e muito mais. Compre agora mesmo na loja mais completa do oeste do Pará e comemore conosco os 22 anos de história pensando em você. Vem pra Lar Brasil. Lar Brasil, pensando em você. Pare, compare e venha fazer as suas compras no Supermercado Cita. A maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro. Para participar, basta juntar R$800 em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas. Venha ser um cliente fidelidade do Cita. Compre qualquer produto, ganhe pontos em cada compra realizada. Troque seus pontos por produtos. A cada R$1 em compras você ganha 1 ponto. Quanto mais você comprar, mais pontos você ganha. Promoção assim, só o Cita tem. Que todo mundo ama navegar na internet, isso nós já sabemos. Ficar conectado, ver filmes, séries e games rodando sem travar, para uns é um sonho, mas para aqueles que têm Interlig é realidade. Tem a melhor internet de todos os tempos. Destrave e viva essa realidade. Interlig, te deixando mais perto de tudo que você ama.